Bora então para a lista de materiais. Eu vou utilizar o fio de malha premium da Cor e Ponto, tá? Ele vem 500 gramas, dá e sobra, dá pra fazer o tassel, dá pra fazer acabamento, vai sobrar fio ainda um novelo pra vocês. Ele tem 36 milímetros, tá? É poliéster com viscose, então ele deixa a estrutura pra bolsa, é um fio macio e é fio premium, tá? Tesoura, agulha, eu tô usando a 7, mas você pode usar a 7 ou a 8. Cola para acabamento, eu uso a Tec Bond 793. Marcador de ponto. Aqui eu vou ter os acessórios, né, para colocar ali a ponteira. O meu mosquetão aqui também, ele é articulado de coração. E a alça, você pode escolher a alça da sua preferência. Eu utilizei uma alça de corrente, ó, para dar uma sobreposição. Coloquei também um pingentinho ali de abelha, bem bonitinho, bem fofinho. E é isso, basicamente é uma lista de materiais bem curtinha, bem fácil para você conseguir fazer. Eu indico o fio de malha premium porque é uma bolsa para ficar mais leve, para ficar mais macia. Ela é pequenininha, né? Mas ela tem bastante espaço. E é isso, bora pra aula. Nós vamos iniciar a nossa bolsa pela base. É uma base oval, né? Retangular. Nós vamos então iniciar com correntinhas. Pego o meu fio, a pontinha do fio aqui seguro, faço um ezinho, ó, aqui um ezinho, e dou mais uma volta com esse ezinho. Venho com a minha agulha, coloco aqui no meio do ezinho formado, laço o fio do novelo, passo por dentro e puxo. Aí aperta e forma o nosso ezinho. Nós vamos subir 11 correntinhas, tá? Feito aqui as 11 correntinhas, nós vamos trabalhar nas alcinhas de trás, tá? São 10 pontos e uma correntinha de altura. Então, essa primeira aqui, ó, que é essa cabecinha que fica atrás, a gente pula porque ela é da altura. E na próxima, que é somente essa alcinha aqui, nós vamos fazer um ponto baixo normal, ó. Feito um ponto baixo, nós vamos seguir agora a sequência fazendo isso em todas as alcinhas lá de trás. Cheguei então aqui na minha última alcinha e nessa alcinha nós vamos fazer a curva para voltar aqui por esse lado, fazendo o contorno da nossa base. Então, eu vou fazer 4 pontos baixos dentro dessa última alcinha. Feito aqui os 4 pontos, ela faz a curvinha pra gente retornar e completar desse lado. Agora, aqui nas próximas alcinhas, eu vou pegar no meio delas, ó. Tá vendo que sobrou 2 alcinhas aqui, o Vzinho do ponto. Eu entro no meio e pego somente a de trás, ó, somente essas daqui. Essa, que é a alcinha que fica pra cima, né, na frente, vai ficar de detalhe pra nossa base ficar bem fechadinha, ó. 1, 2... Então, nós ficamos com 8 pontos aqui no nosso centro e 4 pontos nas nossas laterais, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui já é a lateral, tá? Aqui eu fiz 4. Aqui eu tinha colocado só 1. Nós vamos fazer mais 2 pontos nesse espaço aqui, que é o primeiro lá, né? O último dessa fileira e o primeiro que a gente fez. Você faz mais 2. Ó. E o quarto, pra ficar igual, a gente faz o ponto fake, né? Alcinha fake.
traz aqui pra frente essa laçada da agulha. Nós não entramos nessa que tá aqui já de subida, que foi a da nossa base, tá? A 11ª lá, a gente fez 10 e uma de subida pra dar altura, né? Não é nessa, tá? É na alcinha que tá caidinha aqui do ponto, ó. A gente vem, então, ó, de dentro pra fora, passa nas duas alcinhas aqui, engata esse fiozinho do novelo e leva lá pra trás. Levei, então, a alcinha lá pra trás, pegando na primeira laçadinha que a gente fez aqui, a primeira que tá caidinha, né, que forma o V caidinho. Vou passar minha agulha por baixo dessa alça. E lá atrás tem aquele ponto de altura que a gente fez no início das correntinhas. Eu passo por baixo dele e fico com essas duas alcinhas aqui, ó. Laço o fio do novelo e trago ele pra frente, passando por elas. Engato essa laçada que a gente levou lá pra trás e fecho o meu primeiro ponto aqui da curva. Aqui nós vamos fazer pontos de aumento, então eu vou entrar novamente no mesmo lugar, ó, sair lá no mesmo lugar, vou laçar de novo a minha alcinha do novelo, trago pra frente, fecho mais um. Aí fizemos 2 pontos no mesmo espaço, que dá um aumento ali de ponto baixo centrado. Agora nós vamos trabalhar aqui, ó, no meio dos nossos pontos. Não é aqui, ó, embaixo, aonde tem esse buraquinho, tá? É no meio do nosso ponto. Aqui forma um V, e se você aperta lá de trás, ele tem uma alcinha, ó, é uma cabeça do ponto, tá vendo? Ele é preenchido. Aqui, se você aperta, ó, vaza o meu dedo lá de trás. Então, não é aqui, é no meio, tá? A gente entra aqui no meio desse V e sai no meio de duas alcinhas lá atrás, ó. Tá vendo? Aqui a gente vai fazer outro aumento, porque nos 4 pontos da nossa curva, na nossa viradinha, vão ser aumentos nessa primeira carreira, né? Na verdade, nessa segunda carreira. Então, aqui a gente fez um aumento, aqui outro, e aqui, quando a gente der a volta, a gente faz mais 2 aumentos para completar, que são os pontos que a gente colocou na curva. Aqui a gente vai fazer ponto baixo centrado normal, um em cima do outro. Lembra que a gente tinha 8 pontos aqui na nossa reta da base? Então, vão ser 8 pontos baixos centrados aqui, tá? Ó, lembrando, não é aqui onde eu empurro e sai o meu dedo, é aqui onde eu empurro, lá de trás, e aqui na frente sai preenchido, a cabecinha do ponto. Entro, saio ali, ó, no meio do meu ponto, e vou fazer ponto baixo centrado em cima de ponto baixo centrado, por 8 pontos que a gente tem na nossa reta. Feito então aqui os meus 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos sozinhos, né, que é a reta da nossa base. Agora, a gente faz uma sequência de 4 aumentos aqui na nossa curva. Sempre ponto baixo centrado, ó, entrando aqui no meinho do nosso ponto de baixo, tá? Feito então aqui os meus aumentos, né, uma sequência de 4 aumentos, se a sua base abriu aqui, ó, nesse meinho, não precisa se preocupar, que depois a gente fecha com o acabamento aqui também, tá? Agora, eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz nessa primeira parte aqui, aqui na segunda parte, que é a parte de cima, que é uma sequência de 8 pontos sozinhos, né? 8 pontos baixos centrados sozinhos. Feita então a minha sequência de 8 pontos baixos centrados sozinhos, agora eu vou completar a minha curva com mais 2 aumentos nesses 2 últimos pontinhos aqui que sobraram.
Finalizei, então, essa primeira parte aqui da nossa base. Ó, ela fica bem certinha. Esse buraquinho que formou aqui é porque a gente concentrou muito ponto dentro do mesmo ponto de base. A gente consegue fechar com acabamento em ponto baixíssimo e deixa a base mais firme também. Só que eu faço isso no final, tá? Então, fica tranquilo que depois eu ainda ensino a gente a fazer o acabamento perfeito aqui também. Por que eu não vou fazer agora? Porque nós vamos fazer a subida direto com esse fio aqui do novelo, tá? Esse acabamento a gente consegue fazer depois porque a bolsa ela fica mais maleável, mais abertinha, então ela não fica tão fechada, então permite que a gente faça no final, tá? Como acabamento mesmo. Aqui eu vou fazer o mesmo fechamento, trago pra frente essa laçada, a primeira que tá aqui deitada eu vou entrar com a agulha de dentro pra fora, nas duas alcinhas deitadinhas, engato esse fio na minha agulha e levo ele lá pra trás, tá vendo? Aqui eu vou ensinar vocês a iniciarem a subida já da bolsa de vocês, tá? A primeira carreira nós vamos fazer com pontos baixos e depois é uma sequência que eu vou ensinar a formar o desenho da nossa peça. Aqui, ó, ela tem duas alcinhas, tá vendo? Uma fica mais pra trás aqui, né, mais pra fora, e a outra fica aqui mais pra dentro. Nós vamos entrar no meio dessas alcinhas, tá vendo? Ó, no meio delas, não embaixo, no meio, ó, não aqui embaixo, no meio das duas. E eu vou engatar essa laçadinha aqui, ó, tá vendo? Que tá apertadinha na minha agulha também. Engatei. Vou pegar essa que a gente levou lá pra trás, ó. Engatar junto ali na agulha. Ficamos com 3 alcinhas. Vou pegar meu fio do novelo e vou passar ali pelas 3. Eu faço isso pra ficar fechado ali a base da bolsa, tá? No que eu trouxe pra frente, dou uma altura média, uma altura normal aqui. Pego o meu fio ali do novelo e vou fechar o meu primeiro ponto de subida. Ó, tá vendo? Ele fica assim. Aqui nós vamos fazer ponto sobre ponto, nós não fazemos mais aumentos nessa base, tá? Sempre entrando no meio aqui, ó, das duas alcinhas que formam um V, eu entro nesse meio, ó, a agulha no meio, e sempre pegando essa alcinha aqui, ó, essa barriguinha de trás, tá vendo? Ó, eu vou entrar aqui com a minha agulha e pegar. Eu sempre vou ficar com 3 laçadas, ó, na minha agulha. Por que eu faço isso? Pra dar um reforço aqui nessa primeira carreira e pra ficar bem fechadinho. Laço o fio aqui, ó, do meu novelo e trago ele pra frente. Na mesma altura que tá o ponto anterior, fecho o ponto baixo, ó. Vou de novo. Entro aqui, ó, no meio dessa alcinha, pego essa alcinha aqui de trás, pode usar a mão, tá? Pra abrir, colocar ela pra te ajudar. Fiquei com 3. Trago pra frente o fio do novelo e fecho o meu ponto. Isso, ó, vai subindo a tua bolsa, tá? É a primeira carreirinha de subida. Nós vamos fazer isso por toda a base. Vai ajeitando sua peça ali na bancada onde você estiver fazendo, na mesa. Tem que ser um espaço que dê pra você ir moldando. É uma peça maleável, tá? Fio de malha, você precisa trabalhar e moldar a peça ao mesmo tempo. E você vai fazendo essa sequência ali de ponto sobre ponto, sem aumento, só pegando a alcinha aqui, ó, no meio dessa primeira. E essa daqui do fundinho, ó, pega com a mão, se não der pra... Se estiver muito apertado para passar com a agulha, pega as duas, laça o fio trás para frente, da mesma altura da anterior e fecha. E faz esse contorno por toda a sua base. Cheguei então aqui, ó, no meu último ponto, tá? Vou entrar no meio dele, na alcinha de trás e fechar. Venho com o meu fechamento, trago aqui pra frente essa laçada. Essa daqui é a altura, tá? Do nosso primeiro ponto. A primeira cabecinha é a de cima que fica deitada, ó. Passo aqui a minha agulha por ela,
nas duas, laço e levo lá pra trás essa alcinha. Então, finalizamos aqui a nossa base, já fiz o fechamento, né, invisível, levei a alcinha lá pra trás. Venho com a minha agulha de dentro pra fora e vou laçar aqui, ó, de dentro pra fora essa alcinha, tá vendo? Não é daqui pra lá, tá, gente? Não é aqui de fora pra dentro, é de dentro pra fora, ó, minha agulha ficou posicionada dessa maneira. Eu vou entrar agora embaixo da alcinha, ó, da primeira alcinha formada, não essa que a gente acabou de levar pra trás, essa que é o fechamento fake, na próxima. E não é baixo centrado, não é aqui no Vzinho, é aqui onde sai meu dedo, embaixo mesmo, tá? Tô com essa laçada na agulha, vou entrar aqui, ó, de frente no buraquinho, ó, tá vendo? Vou laçar o fio ali do meu novelo, trazer pra frente, fico com as duas alcinhas aqui na agulha, vou fechar com o fio do novelo. Ó, nós vamos trabalhar com pontos meio altos, tá? E nós vamos fazer uma sequência de aumento, pula um, aumenta. Ó, vou laçar o fio do novelo pra fazer o ponto meio alto, entrar ali, ó, no meu buraquinho, no mesmo espaço onde eu entrei pra fazer esse primeiro, trago pra frente as 3 alcinhas, agora ficam 3. E eu vou laçar o fio do novelo e passar pelas 3 de uma vez, ó. Aqui nós fizemos um ponto meio alto fake, e aqui nós fizemos o ponto meio alto. Agora, a gente pula essa próxima aqui, esse próximo espaço, porque aqui a gente já completou com 2, é o equivalente a esse. E no próximo, a gente vai fazer mais 2, ó. Laça o fio ali do novelo, entra aqui no próximo espaço, traz pra frente e passa pelos 2, ó. Laça o fio do novelo, entra no mesmo espaço, fica com 3 alcinhas e vamos tirar as 3 de uma vez só, tá vendo? Esse aqui vai formando o desenho da nossa primeira carreira aqui de pontos, tá? Segunda, né, na verdade, porque aqui a gente teve a primeira, que é ponto baixo, agora nós vamos começar o desenho, que é a sequência, para fazer o desenho ali da bolsa. Então, pula um, não faz correntinha, tá? Pula esse próximo e no outro, que é o buraquinho, não é no V, é aqui no buraquinho, nós vamos fazer mais 2. Ó, laça, entra ali no buraquinho, traz pra frente e tira de uma vez. Fica fechadinho, porque o nosso fio premium da Coriponto, ele é gordinho, ele tem estrutura e maciez, então a peça fica certinha, tá? E a gente consegue fazer um desenho bem bonito ali também pra nossa bolsa. Eu vou fazer a sequência até finalizar, e daí eu já volto com vocês. Finalizei, então, essa primeira parte, tá? Fiz, ó, meus meio ponto altos aqui juntinho, sobrou um último espacinho que é a alcinha. Dá bem certinho, ó, fica com um acabamento bem bonito, parecendo uma tulipinha mesmo, a florzinha aqui e a alcinha. Agora, a gente vai fazer um acabamento diferente nessa segunda carreira, tá? A gente vai entrar, ó, no meio dessa alcinha que a gente levou lá pra trás, tá vendo que ela tem 2 fios, né? A gente vai entrar no meio deles, lá atrás, e pegar e juntar aqui com essa alcinha que a gente levou pra lá da própria alcinha, ó, tá vendo? Entra no meio e engata a alcinha que ficou lá pra trás. Aqui eu venho com o meu fio do novelo, passo pelas 2 e vou fechar o meu ponto, ó. Nós não vamos fazer aumentos, tá? Aqui é ponto sobre ponto, mas sempre entrando no meio aqui desses Vzinhos, pegando só essa alcinha aqui, ó, de trás, tá? E lá atrás, ele vai ter as perninhas, ó, tá vendo? Tem as perninhas lá também, a gente vai entrar por elas também, tá?
para fechar a nossa bolsa, para não ficar com vários buracos, eu entro aqui no meio e entro na alcinha lá de trás, ó. Tem 2 alcinhas, pode entrar só em uma, não precisa entrar nessa. Se quiser entrar também pode, não tem problema. Mas entrando na primeira já é suficiente, tá vendo? Ó, aqui na alcinha. Venho na próxima, ó. Entro no meio, não pego só essa daqui de cima, tá vendo? Eu pego essa daqui também, que é a barriguinha dela lá de trás. Trago aqui pra frente e fecho. E vou entrando em todas e pegando ali a alcinha lá de trás também. Ele vai ficar com essa correntinha aqui, ó, essas laçadinhas aqui pra frente. A gente vai fazer isso por toda a volta da nossa bolsinha. Cheguei aqui na última, ó, faço igual, pego as 2 laçadinhas lá de trás, fecho meu ponto, ó. Faço o fechamento, trago pra frente a alcinha, a primeira alcinha aqui, ó, caidinha, não é essa de altura, é essa que tá em pé, é essa caidinha. Entro nela, levo meu fio lá pra trás, e aqui a gente vai fazer outra sequência de mais uma vez pegando só ali nas alcinhas de trás, porque daí a gente vai ficar com 2 alcinhas dessa daqui, ó, pra frente da nossa bolsa, tá? Então, eu vou entrar novamente no meio dessas 2 alças de fio aqui do ponto que a gente acabou de levar lá pra trás. Vou engatar esse daqui, que é a laçada que foi pra trás, trago pra frente, fecho meu ponto, ó. Aqui eu vou entrar de novo no meio desse V e pegar a alcinha de trás e a alcinha ali da barriguinha também do ponto, ó. Entro, pego essa primeira e pego a barriguinha ali também. Peguei. Trago o fio pra frente, fecho. Vou fazer esse contorno por toda a minha bolsa. Então, eu subi aqui, ó, mais algumas carreiras. Ficou a primeira da base em ponto baixo normal, a segunda com o meio ponto alto, né? Aumento pulando uma, 2 de ponto baixo, BLO, que é o pegando só a alcinha de trás e a barriguinha, mais uma da nossa tulipinha, né? Parece uma tulipinha, de ponto meio alto, aumento pulando uma, 2 aqui de ponto baixo, BLO, pegando só a alcinha de trás, uma de ponto meio alto, e agora eu vou finalizar com 2 carreirinhas de ponto baixo, pegando só a alcinha de trás. Então, vai ser, ó, divididas em bloquinhos. Uma, né, finaliza aqui no ponto baixo, meio alto, ponto baixo. 2, ponto baixo, meio alto, ponto baixo. E 3, ponto baixo, meio alto, ponto baixo. E daí, mais uma de ponto baixo, tá? Finalizei aqui a minha sequência, tá? Foram 3 sequências, finalizando aqui com 2 carreirinhas de ponto baixo, pegando só a alcinha de trás. Agora, eu vou fazer o acabamento com ponto baixíssimo. Faço aqui o nosso fechamento invisível, trago a laçada pra frente, entro de dentro pra fora nessa primeira alcinha dobradinha aqui, né, caidinha, não essa que tá em pé, levo lá pra trás essa laçada. Entro embaixo agora da laçada fake que a gente tá formando, engato essa laçada aqui, ó, que a gente levou lá pra trás, puxo aqui pra dar um tamanho compatível com as outras. Tenho as 2 na agulha, laço o fio do novelo e passo pelas 2. Mas eu não vou subir aqui, ó, pra fazer o ponto. Eu já venho na lateral, embaixo das próximas 2 alcinhas aqui, ó, nesse buraquinho. Laço o fio do novelo, trago pra frente
e vou passar direto nessa laçada que eu tenho na agulha, né, que é a laçada anterior. Aí ele vai formar os pontos baixíssimos que são deitados aqui pra dar o nosso acabamento, ó. Vou na próxima, entro debaixo das duas alcinhas, pego o fio do meu novelo lá com a minha agulha, trago pra frente. Trouxe pra frente, passo aqui, ó, direto na laçada anterior. Aí ele vai formando o acabamento de ponto baixíssimo. Finalizei, então, os meus pontos baixíssimos em volta aqui de toda a minha base. Agora, nós vamos cortar esse fio, deixando aqui um pedaço, tá? Pra poder fazer o acabamento, ó. Venho e corto. Trago esse fio aqui que tá na laçada todo pra frente. Eu fiz, ó, até o último buraquinho, até o último espaço aqui, ó. Peguei. Agora, eu venho de cima pra baixo, pegando nessa alcinha aqui, ó, nessa primeira alcinha que a gente formou, aqui do ponto baixíssimo, laço o fio aqui do novelo e levo lá pra cima, ó. Levei lá pra cima, eu venho agora de dentro pra fora, nesse Vzinho aqui, ó, que é a alcinha antes daquela que a gente fez o fechamento fake, né? Passo embaixo dessa alcinha e eu entro aqui, ó, no meio desse meu último ponto baixíssimo agora que a gente formou. Pego a alcinha e entro aqui no meio dele, tá vendo? Por baixo ali do último, por dentro desse último baixíssimo. Pego o meu fio do novelo, passo ali por eles e levo ele lá pra trás, né? Lá pra dentro ali da bolsa. Assim, a gente faz um fechamento fake, ó. Fica imperceptível, é um ponto baixíssimo fake. E esse fio aqui, a gente esconde através aqui das tramas. Pode esconder, dar um nozinho ali na trama. E você vai utilizar aqui pro acabamento um pinguinho de cola, tá? Dá um pinguinho aqui de cola com a cola que você preferir. Eu gosto dessa, né, da Tec Bond 793. Dou um pinguinho aqui na trama, aperto, espero secar e já fica ali escondidinho. A nossa base de bolsa fica assim, bem perfeitinha, com o fundinho ali fechadinho. E agora eu vou ensinar vocês a fazer o acabamento aqui, ó. Se você ficou com alguma dúvida, né, dos buraquinhos, se tá te incomodando, agora a gente vai fazer o acabamento aqui. Eu pego o meu fio aqui do novelo e vou entrar com ele lá por dentro da bolsa, ó. Deixo ele lá. Aqui, eu vou vir no meu ponto, ó. Como eu posso explicar pra vocês? Aqui no meinho do nosso ponto de cima. Não no buraquinho direto, ó. Aqui tá o buraquinho. E aqui em cima você entra com a agulha. Entrou ali com a agulha, você vai vir aqui com o auxílio da sua mão, ó. E puxar pra fora esse fiozinho do novelo que você deixou lá dentro da sua bolsa, tá? Engata ele ali. Engatei lá dentro da minha bolsa. E vou trazer ele aqui pra fora, ó. Tá vendo? Não puxa inteiro. Puxa só o suficiente pra fazer o ponto. E agora a gente entra direto aqui, ó, no buraquinho, com a agulha. Vai com o auxílio da mão lá dentro da bolsa. Engata o fio. Traz ele aqui, ó, pra fora. E passa direto. Porque assim a gente faz o fechamento com o ponto baixíssimo. E daí nós vamos entrando sempre em cima ou embaixo, né? Você escolhe um lado aí pra entrar nessas alcinhas aqui. Pra fazer todos os fechamentos até chegar nesse último buraquinho. Vou fazer e já volto com vocês. Cheguei então aqui, ó, completando, né, com os baixíssimos a minha base. No último buraquinho, que é esse maior, vou entrar nele, laçar ali o fio com a ajuda da minha mão, trazer pra cá, tá vendo?
Assim, a gente fecha todos os possíveis buraquinhos que tem aqui na base e já deixa ela mais estruturadinha também. Agora, eu vou cortar esse fio que tá aqui dentro da minha bolsa, ó, cortei e trouxe ele todo aqui, ó, pra trás. No que eu trouxe pra cá, eu venho aqui, ó, nesse buraquinho lá por dentro, que é igual quando a gente iniciou, ó. Tá vendo? Engato aqui o meu fio e levo lá pra dentro pra fazer o acabamento. Fiz então aqui o meu acabamento. Lá dentro, os fiozinhos que ficam soltos, a gente vai fazer o mesmo processo, né? Colar ali os fiozinhos, passar ele por alguma trama que esteja ali perto e colar. Você pode usar a sua agulha, pode usar também uma agulha de tapeceiro, o que ficar mais fácil aí pra vocês. E você pode fazer esse processo antes de subir a bolsa, que daí você não tem que ficar agora, né, buscando o fio lá dentro. Você pode usar, igual eu utilizo aqui, o fio de dentro do novelo, e quando você for fazer o acabamento, você pode vir aqui, ó, e usar esse fiozinho que vem de fora. Ele permite que você use as duas pontinhas, daí já fica mais fácil, tá? A base, então, da nossa bolsa tulipa ficou assim, com os desenhos das tulipinhas, com os desenhos das correntinhas aqui, das alcinhas pra fora, nossos acabamentos perfeitos, colamos tudo que tinha pra colar dentro e acabamentos de fora da bolsa também. Agora, a gente vai usar os nossos marcadores de ponta. Você vai vir e dividir ela bem aqui, ó, centralizada no meinho. Coloca a base num espaço reto ali, numa tábua, numa mesa e dobra, divide ela bem no meio para você fazer a marcação. Fez a marcação, coloca o seu marcador de ponto, dá para utilizar também um pedacinho de fio se você não tiver o marcador, ó. Vem de um lado e aqui eu vou marcar com um pedacinho de fio para vocês verem que se você não tiver marcador, dá pra fazer com ele também. Aí você vem aqui, ó, com a agulha e passa o seu fiozinho. Oh, meu Deus! Erros de produção. Ó, foi, passou, né? Agora, a gente vai verificar se realmente tá no meio. A gente vai contar aqui a quantidade de pontos de um lado tem que ser igual a do outro, tá? Ó, eu não contei os meus marcadores, tá? Não contei esse ponto que tá marcado. Esse daqui, que é ponto fake, ele conta também, tá? Ela não tá inteiriço igual os outros, mas ele conta, ele é um ponto. E deu 15 pontinhos pra cada lado. Tirando os marcadores, né? 30, 31, 32 pontos na nossa base. Então, a divisão tá correta. Eu posso fazer agora o fechamento baseado nisso. Você vai fechar de acordo com a sua preferência. Eu vou te ensinar a maneira que eu fecho para que ela fique afunilada aqui em cima e mais gordinha aqui embaixo, tá? Eu vou pegar um pedaço do meu fio, né, do meu novelo ali. É um fio normal que eu passo, tá, gente? Ó, e eu venho aqui e eu dou a volta. Tá vendo? Dou a volta aqui na minha bolsa. Coloco aqui na frente. Eu sempre deixo um pouquinho a mais. Isso aqui ainda vai aumentar, porque a gente fecha, o cordão aumenta. Ó. Eu sempre deixo do tamanho da bolsa 2 dedinhos a mais, ó, em cada ponta, tá? Mas é porque eu gosto de um cordão maiorzinho. Depende muito do que você gosta. Cortei o meu cordão aqui, agora eu vou identificar
o lado que eu quero deixar pra trás. Eu vou deixar pra trás esse lado que a gente fez aqui as finalizações, tá? Então, aqui vai ser a parte de trás da minha bolsa e aqui vai ser a parte da frente, que é onde não teve fechamento de carreira, não tem nenhum tipo de marcação, aqui ela tá bem perfeita. Do outro lado também tá, né? Porque as finalizações são invisíveis, mas eu prefiro deixar o outro lado, tá bom? Isso vai de você também. Eu vou começar fazendo a lateral, ó. Esse ponto que a gente marcou, ele fica aqui no meinho dela e eu conto mais 2 para cada lado, tá? Então, eu venho aqui e conto 1, 2, pego e entro debaixo aqui dessa marcação, venho com o meu fio do novelo, laço e trago ele aqui pra frente. Só uma pontinha, não ele inteiro, ó. Trouxe ele pra cá, eu venho aqui e conto mais 2, sem contar o do marcador. 1, 2. Entro debaixo dele, ó. Vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? 1 do meio, 2 pra lá, 2 pra cá. Contei ali os mais 2, né? Pego, faço a volta aqui da bolsa, engato na minha agulha e levo lá pra dentro. Tá vendo? Ficou aqui o meu fio pra fora, entrando ali 2 pra lá, 2 pra cá. Beleza? Agora, eu trago um pedaço maior, puxo aqui meu fio, cuidado pra ele não sair inteiro ali. E eu vou contar aqui a mesma coisa, ó. Pra eu poder saber quantos fios, quantos pontos, né? Na verdade, eu vou ter que deixar aqui. Venho aqui, então. Esse é o do meu meio, né? Vou contar 2 pra cá, 2. Eu vou entrar aqui na próxima vez, né? Então, vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não dá pra dividir por número par, porque sobrou 11, né? Pontinhos aqui. Então, eu vou deixar um número ímpar aqui no meio. Vou deixar 3. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E vai sobrar esses 3 pontinhos aqui do meio, tá vendo? Como eu entrei agora e passei o fio pra dentro, agora eu preciso trazer o fio pra fora. Então, eu vou entrar aqui, ó, aonde finaliza os meus 3 pontinhos do meio, trago a pontinha pra cá, pra fora, ó. Passo essa ponta pelos 3 que estão ali, né, que vão ficar no meu meio, engato e levo o meu fio lá pra dentro. Feito isso, eu conto 1, 2, 3, 4, que é a mesma quantidade do outro lado. Entro aqui, engato o fio, trago pra fora. Preciso levar ele lá pra dentro e vão ficar igual, né, nessa parte aqui, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Entro ali no meinho e levo o meu fio lá pra dentro, ó. Ficou a alcinha aqui. Feito isso, agora eu vou fazer o mesmo processo aqui na frente e trazer as 2 alcinhas pra gente formar o cordão da nossa bolsa. Lembra que lá a gente deixou 4 pra cada lado? Aqui vai sobrar igual, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porque é a mesma quantidade de pontos de cada lado, ela fica bem certinha, ó. 11 pontos. Vou fazer a mesma coisa, vou pular 4, 1, 2, 3, 4, entro, trago o meu fio, uma ponta, né, pra cá, ó, é uma ponta do meu laço, tá vendo? E aqui é a mesma coisa, ó, depois que eu entrei ali, 1, 2, 3, 4, entro e trago a outra ponta aqui pra fora. Ó, tá vendo? Sobrou os 3 no meio, os 4 aqui, 5 na lateral.
Agora, a gente puxa com cuidado pra ela afunilar aqui em cima e eu já volto pra mostrar pra vocês. Finalizei, então, aqui a minha tulipa. Ela fica mais afunilada aqui na parte de cima, mais gordinha na parte de baixo, tá? Agora, eu vou pra parte dos acessórios. Venho mostrar ela bem completa pra vocês. Os acessórios, vocês podem usar ponteira, podem usar um porta-tassel, podem fazer um tassel também de fio de malha, a alça, mosquetão. Se não for mosquetão articulado, você coloca a sua argola, né, nessa última carreira. Ou se for, de repente, só a alça com o mosquetão articulado, já pode pregar direto na peça, tá?